Você já entrou numa sala cheia de pessoas e sentiu como se ninguém notasse que você existia? O ruído estava lá, risos, conversas, passos, e ainda assim, no meio de tudo isso, você experimentou uma solidão que parecia tocar só você. É um sentimento estranho, presente e ausente ao mesmo tempo, como se fosse um fantasma caminhando pela própria vida. É desse lugar que quero partir hoje, porque a sensação de ser ignorado tem uma força curiosa sobre nós. Ela convence. Convence-nos de que o silêncio do outro é um veredicto sobre o nosso valor. Convence-nos de que falta em nós algo que precisa ser consertado às pressas. E mais perigoso, nos empurra para agir de maneira que depois nos envergonha. A maior prova de força é esta. E quase ninguém consegue. Não é levantar peso no ginásio, não é vencer uma corrida. A maior prova de força é a capacidade de soltar, de permitir que algo ou alguém se afaste sem transformar esse afastamento em um ataque contra você mesmo. É a arte de recuar com dignidade, sem implorar, sem perseguir, sem perder a própria integridade. Parece simples na teoria, mas na prática é uma disciplina rara. A maioria cai em armadilhas emocionais, testa a própria dignidade na insistência para ser visto, troca sua paz por confirmações, mistura amor com controle. Neste caminho, eu vou te guiar por 12 passos, do entendimento à ação e depois à transformação interna. Cada passo é uma lição prática, explicação curta, uma imagem para fixar, um exercício que você pode aplicar hoje. Vou usar imagens que nos ajudam a lembrar. O barco que precisa largar a costa, a lareira que queima onde temos raízes, o rio que ensina a não segurar pedras, a casa interior que precisa ser reconstruída. E se no meio do caminho eu citar ideias de pensadores antigos, será apenas para iluminar, nunca para substituir sua fé ou sua sensibilidade. Se essa mensagem tocar algo em você, escreva nos comentários a frase: hoje começo a me construir, não a me distrair. Faça isso agora e segure essa intenção antes de seguir. É o primeiro ato de cuidado concreto. Comecemos pelo que acontece primeiro: o silêncio. O silêncio não é neutro. Ele entra como uma presença que exige interpretação. Quando uma pessoa se distancia, o natural é tentar preencher o vazio com uma explicação. A mente, que odeia o desconhecido, inventa cenários. Um silêncio vira conversa interna. Você passa a ouvir versões do que poderia ter sido dito. Ele não gosta mais. Ela está cansada de mim. Fiz algo errado. Essas narrativas pincelam um retrato que não necessariamente corresponde à realidade. O perigo não está simplesmente no silêncio do outro, mas no tribunal que você constrói em sua cabeça para condenar a si mesmo. Pense no silêncio como um rio que corre diante de você. Você pode, do alto da margem, imaginar 1000 formas que a água levou embora. Folhas, galhos, respostas. Ou você pode observar o fluxo com curiosidade, sentir a temperatura, ver como a superfície reflete o céu, notar que nem toda corrente carrega o mesmo peso. A primeira lição é aprender a acolher o silêncio sem transformá-lo imediatamente numa sentença. Isso exige treino, exercício prático. Da próxima vez que sentir o impulso de preencher um contato que não responde, pare e respire 3 vezes profundamente. Conte até 4 na inspiração. Segure 2 tempos, solte contando até 6. Respire. Anote uma única frase no seu caderno. Posso não saber tudo agora. Volte à vida. Repetir esse gesto 3 vezes por dia nos primeiros dias cria um espaço entre o impulso e a ação. Esse espaço é onde a dignidade se reconstrói. A segunda lição nasce da primeira. Fortalecer sua autoestima para que a ausência do outro não seja um terremoto interno. Autoestima não é arrogância, é uma raiz. Quando sua autoestima está ancorada, as ondas externas balançam os galhos,
mas não derrubam a árvore. Muitas pessoas confundem autoestima com o reflexo externo, curtidas, mensagens, atenções, e ao perderem essas águas, sentem-se murchar. É preciso deslocar a fonte do valor do reflexo para a raiz. Imagine uma casa. Se tudo o que sustenta o telhado forem itens que ficam na vitrine, a primeira chuva leva embora o que te mantém. Agora, imagine a casa com um alicerce profundo, feito de histórias, escolhas, princípios e pequenas vitórias diárias. Essa casa resiste. Como trabalhar a raiz? Comece um inventário de valor. No seu caderno, escreva 10 qualidades suas que não dependem da presença de outra pessoa. Podem ser simples. Consigo ouvir quando preciso, sou cuidadoso, cumpro minhas promessas, sei reconhecer limites, tenho senso de humor. Liste exemplos rápidos que comprovem cada qualidade, um momento em que você demonstrou isso. Depois, selecione uma frase afirmativa curta, que sintetize seu valor interno. Algo como, eu sou suficiente em mim. E repita em voz alta 3 vezes todas as manhãs durante uma semana. Complemento prático. Combine esse exercício com uma pequena ação de cuidado diário. Lavar uma planta, cozinhar uma porção a mais para você, calçar um sapato que te lembra quem era antes de se perder no outro. Pequenas ações sustentam grandes crenças. A terceira lição aprofunda. Redefina seu valor como algo que brota de você, não algo que se reflete nos olhos alheios. Há uma imagem que gosto, uma árvore à beira de um lago. A água reflete suas folhas. Quando o lago se agita, a imagem fica distorcida. Mas a árvore continua sendo árvore, com ou sem reflexão perfeita. Muita gente vive como se sua identidade dependesse do espelho do outro. Esse modo de viver é frágil. Não estou dizendo que a relação com o outro não importa. Estou dizendo que ela não precisa ser o sol que aquece sua única raiz. Um exercício poderoso para isso é o Diário das Raízes. Reserve 15 minutos hoje para responder. Que parte de mim eu deixei de cultivar por causa dessa relação? E em seguida, que hábito eu quero plantar esta semana que pertence a mim? Seja específico. Se você deixou de ler, coloque 15 minutos no calendário. Se deixou de caminhar, marque 3 caminhadas curtas. Se parou de ver amigos, ligue para uma pessoa. Pegue uma folha e desenhe a sua árvore. Não é sobre habilidade artística, é sobre simbolizar. Embaixo, anote as raízes, valores e hábitos que te sustentam e as folhas que desejaria ver novamente. Ao fazer esse mapa, você não está apenas reagindo ao abandono, está direcionando energia para si. Permita que eu traga aqui um sopro de filosofia prática. Os estoicos, há muito tempo, nos lembram que existe um campo de controle e um fora dele. Não conseguimos governar as ações alheias, mas podemos cultivar nosso comportamento, nossos pensamentos e nossas reações. Não transforme essa ideia em frieza. Não é negar sentimentos, é aprender a canalizá-los de forma que não te destruam. Quando alguém se afasta, a alternativa não é se tornar indiferente como um muro. A alternativa é responder com dignidade, entender o que está sob seu comando e agir ali. Atenção! Mais adiante, a lição 9 vai virar sua visão do silêncio do avesso. Guarde essa promessa e siga comigo. Agora que entendemos o terreno, o silêncio, a raiz e o valor, transitemos para agir com maturidade. Agir com maturidade não é inação. É escolher ações que preservam sua dignidade e sua paz. A quarta lição é aprender a dar espaço. Espaço é uma palavra que parece neutra, mas é radical. Dar espaço significa permitir que o outro viva sua ausência sem que você interprete isso como uma calamidade pessoal. Espaço é confiança em ação. Confiança de que a vida entre você e o outro não precisa ser um espetáculo de possessão. Dar espaço tem formas concretas. Primeiro, construa um plano de comunicação diferenciado.
Quando você sentir vontade de mandar uma mensagem repetida, tenha um texto sombra pronto para si mesmo. Ao invés de mandar a segunda mensagem, escreva no seu caderno como se fosse enviar e depois risque. Observe a emoção que te impulsiona. Segundo, estabeleça um limite temporal. Por 48 horas, não faça nenhuma tentativa de contato adicional. Use esse período para aplicar o exercício das 3 respirações antes de qualquer ação. Terceiro, invista esse tempo em algo que te reforce. Uma caminhada, arrumar um armário, ligar para um amigo. Espaço também é ação voltada para si. Um exemplo prático. Digamos que uma pessoa com quem você se relaciona comece a responder com menos frequência. Em vez de enviar uma série de mensagens buscando justificar sua existência, você pode enviar uma única mensagem clara. Percebi que você está mais distante. Queria saber se está tudo bem. Se preferir, podemos conversar depois que você estiver pronto. E então parar. Essa é uma mensagem que comunica sem exigir retorno imediato. Muita gente tem medo de parecer frio. O que é frio, muitas vezes, é a insistência que exige resposta. A dignidade está em comunicar e depois respeitar o silêncio. Exercício. Pratique escrever 3 versões da mensagem acima com tons diferentes. Mais suave, mais direta, mais curta. Escolha a que mais reflete quem você quer ser, não quem você teme ser. A 5ª lição é sobre evitar o desespero. Aquele impulso urgente de consertar tudo agora. Desespero vira estratégia ruim. Manda mensagens, faz posts, implora por tempo. Quando agimos por desespero, perdemos perspectiva. Em história, há sempre momentos em que a pressa é inimiga da clareza. Respirar é o antídoto. Depois das 3 respirações, acrescente um atraso planejado. Espere 1 hora antes de qualquer resposta impulsiva. Se a sensação persistir, espere o dia todo. Use esse tempo para perguntar: o que eu quero preservar aqui? Minha paz ou uma confirmação? Muitas vezes, a resposta muda a ação. Um exercício útil para interromper impulsos é a técnica dos contratempos físicos. Crie um pequeno obstáculo físico à ação automática. Por exemplo, tire o aplicativo do contato mais acionado da tela inicial do celular. Coloque um elástico em torno do telefone. Quando sentir o impulso, levante-se e faça um copo de água. O objetivo é transformar um impulso em um ato consciente. Quando o impulso se resfria, você percebe se a ação original era realmente necessária ou apenas a urgência de uma emoção. A 6ª lição é sobre comunicação assertiva, sem confronto impulsivo. Comunicar com clareza não é manipular nem atacar. É expressar o que se sente e o que se precisa, deixando ao outro a liberdade de responder com sinceridade. Há modelos simples que ajudam. Comece descrevendo o fato, sem julgamento. Diga como isso te afeta emocionalmente e expresse o pedido de forma concisa. Por exemplo, tenho notado menos mensagens suas. Fato. Isso me deixa inseguro e triste. Sentimento. Gostaria de saber se podemos conversar sobre o que aconteceu quando você se sentir pronto. Pedido. Note que não há acusações nem explicações longas. Há apenas honestidade. Um exercício prático para treinar essa fala é escrever um roteiro breve e dizer em voz alta 3 vezes. Se puder, grave e escute. Não é ensaio para manipular, é clareza para si. A comunicação assertiva preserva a dignidade porque não implora. Ela oferece uma ponte verdadeira. Quem está disposto a atravessá-la verá sua integridade. Quem não estiver, não será obrigado por seus pedidos. Essas primeiras 6 lições, acolher o silêncio, fortalecer a raiz, redefinir valor, dar espaço, evitar desespero e comunicar com clareza, preparam o solo para o passo mais difícil: não perseguir. Muitas pessoas confundem insistência com amor. Perseguir é uma ferida disfarçada de dedicação.
A sétima lição, portanto, é um convite direto. Pare de perseguir. Não é um conselho para fechar o coração. É um chamado para honrar a si mesmo. Como interromper a perseguição? Primeiro, reconheça o padrão. Quantas vezes, numa semana, você enviou mensagens que não foram respondidas? Quantas vezes você varou a madrugada esperando um sinal? Faça essa contagem sem autojulgamento. Em seguida, estabeleça uma regra de não perseguição. Por exemplo, não enviarei mais de uma mensagem sem resposta em 48 horas. Coloque essa regra no papel e comprometa-se com ela como faria com qualquer objetivo de autocuidado. Ter uma regra transforma um desejo emocional em uma prática concreta de respeito próprio. Um exercício para consolidar isso é usar uma técnica de substituição. Toda vez que sentir vontade de perseguir, substitua a ação por algo que promova sua reconstrução. Pode ser ligar para um amigo, preparar uma refeição caprichada, escrever uma página no seu diário das raízes. Faça uma lista de substituição com 10 itens e mantenha-a à mão. Essa lista é o seu kit de emergência emocional. Quando a tentação vier, escolha uma alternativa e execute sem pesquisar se o outro respondeu. Com o tempo, a ação substituta ganha força ocupando o lugar do impulso. Enquanto você aprende a não perseguir, um processo paralelo deve acontecer: investir no próprio crescimento. A oitava lição é uma mudança de foco deliberada. Em vez de gastar energia tentando puxar alguém de volta, direcione essa energia para se tornar uma versão mais íntegra de você mesmo. Isso não é autoestima inflada, é responsabilidade pessoal. A ausência pode ser uma janela rara. Em vez de fechar-se atrás de ressentimentos, use esse tempo para crescer. Pense em um plano de 30, 60, 90 dias com ações claras. Aprender algo novo, retomar um projeto antigo, cuidar da saúde. Pequenas metas diárias constroem mudanças reais. Exercício de 30 dias. Escolha 3 pequenas ações para repetir diariamente. Ler 20 minutos, caminhar 20 minutos, escrever 5 linhas no diário. Marque no calendário e celebre cada dia completado. No fim do mês, reflita. O que mudou? Como me sinto agora quando penso nessa relação? A resposta será um termômetro real de progresso. Quero te lembrar que nada disso garante que a outra pessoa voltará. Não prometo reconciliação. Prometo sim que ao cuidar da sua raiz, você reduz a chance de se perder em estratégias que te diminuem. E antes de avançarmos para as próximas etapas, redescobrir quem você é, reescrever sua presença no mundo, honrar o silêncio como mestre e, por fim, praticar o afastar-se com dignidade, quero te deixar com um exercício muito simples que atravessa todas as lições até aqui, a prática das 3 respirações conscientes. Toda vez que a ansiedade te impulsionar a agir para obter confirmação, pare e realize esse ciclo. Inspire contando até 4, segure por 2, expire contando até 6. Faça isso 3 vezes consecutivas. No último suspiro, repita em voz baixa: eu não preciso provar meu valor agora. Esta frase curta atua como um mantra de retorno à raiz. A estrada até aqui já é longa. Talvez você tenha sentido o corpo reagir ao ler estas palavras. Uma sonolência, um aperto no peito, uma sensação de alívio ou até resistência. Isso é normal. Transformação não é confortável de início. Mas se você tem conseguido praticar as primeiras lições, está construindo um corpo emocional que, quando a situação apertar de novo, vai responder com firmeza em vez de desespero. Antes de seguirmos, quero te oferecer uma metáfora que ajuda a integrar tudo o que falamos. Imagine que sua vida é um barco e cada relação é um cais. Algumas pessoas chegam, param, nos trazem carga boa, fazem comércio e seguem. Outras ficam tempo demais, atrapalham a travessia e não estão prontas para partir. A tentação é amarrar o barco por medo de ficar sozinho. A coragem verdadeira é soltar a amarra
quando a permanência não é saudável, e navegar, sem rancor, com a confusão do vento ao seu favor. Um barco que se amarra por medo nunca conhecerá novos portos. Nem sempre é fácil escolher a vela em vez da corda, mas é uma escolha que honra sua autonomia. Estamos chegando a um momento de transição. Se até aqui você já percebeu onde costuma tropeçar, talvez no impulso de chamar, ou na ideia de que precisa mudar rapidinho para agradar, saiba que há práticas ainda mais concretas para reescrever sua presença no mundo. Nas próximas lições, vou te mostrar como usar a ausência como laboratório de autoconhecimento, como reconstruir a casa interior com rituais diários e como honrar o silêncio do outro como professor em vez de inimigo. Também chegaremos à pedra angular, a prova final de força, afastar-se com dignidade, e porque quase ninguém consegue passar por esse teste. Por ora, pare um momento. Feche os olhos se puder. Respire 3 vezes profundas e, ao abrir, escreva uma resposta curta no seu caderno. O que eu quero preservar mais, minha paz ou a necessidade de ser visto agora? Faça isso sem pressa, sem buscar certezas absolutas. É um exercício de alinhamento. Quando voltar, continue comigo. Ainda há caminhos por percorrer, mas o próximo trecho exige que sua mente esteja mais calma, porque vamos trabalhar com a parte mais delicada do desafio, a reconstrução da identidade e o ritual final do afastar-se com dignidade. Quando você reabre os olhos depois daquele exercício no caderno, a cabeça costuma estar mais leve, não porque o problema desapareceu, mas porque algo mudou na sua postura frente ao problema. É essa postura que nos leva às próximas lições. Usar a ausência como laboratório de autoconhecimento, reescrever sua presença no mundo, honrar o silêncio como mestre e, finalmente, praticar o afastar-se com dignidade como um gesto de força, não de derrota. A 9ª lição vira o silêncio do avesso. A ausência é um espelho que revela pontos cegos. Muitas vezes, na correria de ser visto pelo outro, deixamos de notar quem somos quando não estamos em cena. A ausência expõe hábitos que só faziam sentido porque havia um público. Quando esse público se cala, surgem perguntas incômodas. Quem eu sou sem esse papel? Que partes de mim eu abandonei para caber naquele relacionamento? Em vez de temer essas perguntas, convide-as para sentar à sua mesa. O silêncio, quando bem observado, aponta vulnerabilidades e recursos que estavam ocultos. Metáfora. Pense na casa que você dividia com outra pessoa. Enquanto havia companhia constante, a decoração, os hábitos, até a rotina do café, foram moldados pela presença do outro. Quando a casa fica silenciosa, as rachaduras aparecem. A estante que não foi consertada, a planta esquecida, a roupa abandonada. Mas também aparecem espaços vazios para colocar coisas que pertencem só a você. Um canto de leitura, um quadro novo, uma planta que resiste. Use a ausência para fazer uma vistoria íntima. O que precisa de reparo? O que merece plantas novas? Exercício prático para a lição 9. Faça uma lista de 12 perguntas curtas para seu diário e responda uma por dia durante 12 dias. Algumas sugestões. Que hábito deixei de praticar por causa dessa relação? O que eu fazia antes que me fazia sentir inteiro? Que medo aparece quando penso em ficar só? Escreva sem censura por 10 minutos. No fim de cada resposta, anote uma ação mínima que represente um reparo ou um plantio, algo que você fará naquela semana para cuidar de si. Ao concluir esse ciclo, você terá um mapa de onde agir. A 10ª lição é a reescrita da presença. Reconstruir sua casa interior com rituais que te retornem ao centro. Reescrever a presença não significa forjar uma nova personalidade. Significa reorganizar o espaço interno para que sua vida esteja alinhada com o que é essencial.
Rituais funcionam como pequenos pilares. Acordar com intenção, marcar tempo para leitura e movimento, escolher com quem dividir seu tempo livre. Rituais são a argamassa que consolida as novas paredes que você está erguendo. Imagem. Imagine uma lareira onde antes havia só brasas dispersas. A lareira precisa de lenha seca, de atenção e de cuidado para produzir calor constante. Seus rituais são a lenha seca, ações repetidas que aquecem a casa interna. Comece pequeno, escreva 3 rituais matinais e 3 noturnos. Matinais podem ser beber um copo de água ao levantar, ler 10 minutos, fazer 5 minutos de alongamento. Noturnos, desligar telas 30 minutos antes de dormir, escrever 3 coisas que venceram no dia, agradecer por algo concreto. Coloque no calendário como um compromisso com alguém importante. Você. Exercício prático para a lição 10. Projete um ritual de presença semanal. Escolha um sábado ou domingo e marque 2 horas só para você, sem redes sociais, sem justificativas. Use esse tempo para algo que alimente sua raiz. Ler, caminhar, cozinhar, visitar um lugar que te lembra quem você era antes de se perder em expectativas alheias. Anote como se sente antes e depois. Repetir esse ritual por 4 semanas estabelece um novo padrão de identidade. A 11ª lição não é óbvia. Honrar o silêncio como mestre. Até agora tratamos o silêncio como um objeto a ser decifrado. Aqui o convite é a aprender com ele. O silêncio ensina limites, mostra prioridades e revela quem aceita e quem evita responsabilidade. Quando você deixa o silêncio ensinar, aprende também quando insistir, quando esperar e quando efetivamente soltar. Aprender com o silêncio exige humildade, admitir que nem tudo vai ser compreendido imediatamente e que isso está bem. Uma pequena narrativa universal ajuda a entender. Imagine um jovem que sempre ocupou a agenda do outro, respondendo a mensagens assim que chegavam, organizando encontros e moldando planos. Um dia, o outro se distancia. Ao princípio, o jovem tenta preencher a ausência com telefonemas e postagens. Depois de um tempo, ele decide apenas observar. Os espaços vazios da agenda mostram o quanto delegou ao outro tarefas que eram suas. O silêncio o obriga a assumir responsabilidades por si mesmo, marcar consultas, resolver contas, escolher onde jantar. O silêncio, nesse caso, foi um professor duro, mas eficaz. Ao aceitar a lição, ele descobriu capacidades esquecidas. Exercício prático para a lição 11. Uma meditação curta de 5 minutos ao dia, voltada para ouvir. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e apenas observe os pensamentos que surgem quando pensa no silêncio do outro. Não busque controlá-los. Cruze-os com perguntas. O que este pensamento quer me dizer? Que necessidade está por trás deste impulso? Anote insights em um caderno. Peça a si mesmo uma ação concreta baseada em cada insight, uma atitude que demonstre cuidado, não só com o outro, mas consigo mesmo. Chegamos à 12ª lição, o ritual do afastar-se com dignidade. Este não é um gesto final com tom de revanche, é uma prática deliberada de autocuidado e soberania emocional. Afastar-se com dignidade implica escolher a integridade acima da aprovação. Implica dizer a si mesmo, eu mereço reciprocidade, eu mereço presença que se comprometa. E quando essa reciprocidade não aparece, agir para proteger a própria paz. Ritual prático, sugerido para o afastar-se com dignidade. Escreva uma carta não enviada. Nela, exponha o que sentiu, sem acusações, apenas fatos e a sua verdade. Termine afirmando o que você decidiu por si. Manter o limite, cuidar da própria vida, não buscar mais validações. Queime ou guarde a carta. O ritual é simbólico. Se queimar, faça em recipiente seguro. Se guardar, ponha-a numa caixa com objetos que simbolizem autocuidado.
Depois, passe uma noite ritualizando a despedida. Tome um banho longo com intenção, vista algo que te faça sentir bem, faça uma refeição que celebre sua presença. Esses atos simples marcam a passagem entre estar entregue a alguém e estar inteiro com você mesmo. Pequeno cuidado ético. Se o afastamento envolve situações de abuso, violência ou risco, procurar ajuda profissional e redes de apoio é imprescindível. Esses rituais não substituem suporte profissional. Reconhecer quando a situação extrapola a sua capacidade de manejo é também uma forma de força. Agora, respire comigo uma imagem que costura todas essas lições. Imagine um rio onde você costumava, impulsivamente, lançar pedras sempre que um pensamento doloroso surgia. As pedras eram mensagens, postagens, tentativas de provar seu valor. Um dia, decide não jogar mais pedras. Você fica na margem, observa na água levar folhas e pequenas luzes refletidas pelo sol e percebe que a margem onde você está ficando mais verde. A liberdade de não lançar pedras não é passividade. É ganhar margem de manobra. É aprender que sua vida não precisa do impacto constante. É, enfim, escolher a dignidade do silêncio. Mas por que, afinal, esse gesto de soltar é a maior prova de força? Porque exige um conjunto raro de capacidades. Coragem para enfrentar o desconforto sem buscar alívio imediato. Clareza para distinguir o que você controla do que está fora. Amor próprio para preferir a paz à confirmação. Integridade para manter limites mesmo quando a tentação de quebrá-los é forte. Perseguir é simples, exige apenas medo. A dignidade exige disciplina, e disciplina é trabalho silencioso, repetido, humilde. Por isso, quase ninguém passa neste teste. É caro emocionalmente, requer paciência e renúncia de gratificações instantâneas. Quem aprende a soltar demonstra autogoverno e fôlego moral. Vamos olhar as consequências com honestidade. No curtíssimo prazo, soltar dói. A sensação de perda é real. Suas emoções estarão vacilantes. No médio prazo, você ganha clareza. Sabe quem responde ao seu convite e quem apenas observa. No longo prazo, constrói-se uma rede de relações mais autênticas. Pessoas que escolhem estar com você por vontade, não por obrigação. E talvez o mais importante, você reconstrói a confiança em si mesmo. A certeza de que não precisa da validação constante do outro para existir. Compare agora com as alternativas. Perseguir gera ciclos de ansiedade, arrependimento e diminuição do amor próprio. Implorar por atenção cria uma dependência que corrói a autenticidade. Humilhar o outro ou expô-lo publicamente pode até trazer uma satisfação momentânea, mas alimenta um tipo de força que não se sustenta. É frágil porque fundada na dor alheia. A dignidade, pelo contrário, cria um solo fértil. Respeita limites, preserva sua história e mantém a possibilidade de reencontros verdadeiros quando houver maturidade recíproca. Se você estiver convencido, mesmo que só um pouco, aqui vão ferramentas práticas para transformar a teoria em hábito, um kit completo para agir. 1. O experimento dos 7 dias. Regras: não enviar mensagens impulsivas, praticar as 3 respirações antes de qualquer reação, escrever no diário das raízes por 10 minutos toda noite. Objetivo: observar a mudança na ansiedade e nas ações. Ao final da semana, responda: o que mudou em mim? O que quero manter? 2. Checklist de limites para usar quando sentir vontade de contatar. Já respirei 3 vezes. Esperei, no mínimo, 48 horas desde a última mensagem sem resposta. Preparei uma alternativa para ocupar o impulso. Veja a lista de substituição. Posso justificar este contato como preservação da dignidade e não busca por confirmação? Se a resposta a qualquer item for não, adie o contato. 3. Modelos de mensagens para comunicar sem implorar. Curta e respeitosa.
Percebi que você está mais ausente. Se quiser conversar, estou aberto. Caso contrário, vou cuidar do meu tempo por agora. Clara e honesta. Notei menos contato. Isso tem me deixado inseguro. Queria entender se está tudo bem quando você estiver pronto. Limite estabelecido. Respeito seu espaço. Vou dar um tempo e cuidar de mim. Se quiser retomar a conversa, estarei por aqui em outro momento. Use a que mais reflete sua voz. A clareza protege sem agressão. 4. Lista de substituição. O seu kit de emergência emocional, 10 itens. Ligar para um amigo de confiança e pedir para conversar por 20 minutos. Ouvir uma playlist que te lembre de momentos de força. Preparar uma refeição que você goste. Sair para caminhar 30 minutos. Fazer 5 minutos de respiração consciente. Escrever uma página no diário sobre gratidão. Organizar algo pequeno no seu espaço físico. Um armário, uma estante. Assistir a um vídeo inspirador que te motive a agir. Fazer uma ligação para um familiar. Praticar 20 minutos de um hobby antigo. 5. 30, 60, 90. Plano de reconstrução pessoal. 30 dias. Fundação. Estabelecer 3 rituais diários. Leitura, caminhada, diário. Completar a lista de 12 perguntas do diário. Praticar o experimento dos 7 dias. 60 dias. Profundidade. Iniciar uma prática semanal de crescimento, curso curto, terapia, grupo, aula. Reorganizar seu espaço doméstico para refletir suas preferências, criar uma rotina social, marcar um encontro semanal com um amigo. 90 dias, expansão. Retomar projeto adiado, criativo ou profissional, planejar uma viagem curta ou um retiro pessoal, avaliar relações, quais acrescentaram, quais drenaram, fazer escolhas conscientes. 6. 10 afirmações para repetir todas as manhãs. Escolha uma para usar como mantra. Eu sou suficiente em mim. Minha presença tem valor, independentemente de retorno. Respeito meus limites e honro minha paz. Posso sentir dor e, ainda assim, manter minha integridade. Minha vida não depende de validação externa. Eu escolho ações que me fortalecem. O silêncio me ensina, eu escuto com humildade. Cuidar de mim não é egoísmo, é sobrevivência. Tenho tempo para reconstruir minha casa interior. Deixar ir também é um ato de amor próprio. 7. Perguntas poderosas para journaling. Use uma por dia. Que parte de mim ficou em silêncio para agradar o outro? Qual foi a última vez que fiz algo só para mim e me senti vivo? Que limite preciso estabelecer agora para me proteger? O que eu temo perder se não perseguir? Que valor quero que oriente minhas escolhas daqui para frente? Que relação eu quero cultivar? Como ela me faz crescer? Como posso transformar esta ausência em laboratório de aprendizado? 8. Ritual simbólico de encerramento, seguro e simples. Escreva uma carta sincera e não a envie. Dobre a carta e guarde-a numa caixa por um mês. Se ao final desse mês você sentir que não precisa mais dela, rasgue-a. Alternativa segura. Dobre a carta e coloque-a num envelope com a palavra liberdade escrita. Coloque o envelope num lugar simbólico, uma gaveta de cuidado, acompanhado de um objeto que represente autocuidado, uma pedra, um perfume, um livro. Estes gestos ajudam a transformar a decisão em ato concreto. Pequenos lembretes práticos para os dias difíceis. Evite redes sociais nos horários em que costuma se sentir tentado a stalkear. Configure notificações para não ver comparativos. Proteja seu sono. Desligue telas 1 hora antes de dormir. E se perceber que o sofrimento é intenso, persistente ou acompanhando isolamento social severo, procure um profissional, psicólogo, terapeuta ou uma rede de apoio, sem vergonha. Pedir ajuda é força, não fraqueza. Há também ferramentas de linguagem que te ajudam a manter a postura quando a conversa eventualmente recomeça. 3 frases que sustentam dignidade. Aprecio sua sinceridade.
No momento, preciso cuidar da minha paz. Obrigado por compartilhar. Vou pensar sobre isso e volto a falar quando estiver claro para mim. Posso ouvir isso. Ao mesmo tempo, preciso manter o limite que estabeleci. Ao final desse processo, você terá construído algo sutil e profundo, um corpo emocional que responde com presença, não com pânico, que convoca recursos, não apenas reações. Isso muda a qualidade dos seus relacionamentos e, principalmente, a relação consigo mesmo. Lembre-se, o objetivo não é forçar ninguém a ficar, é preservar sua própria casa. Agora, um convite prático e concreto. Por 7 dias, comprometa-se com um protocolo simples. Cada vez que sentir vontade de contatar o outro sem resposta, faça isto. Respire 3 vezes. Abra o caderno. Responda uma das perguntas de journaling por 5 minutos. Escolha uma atividade da lista de substituição e risca no papel. Ao final do dia, escreva uma linha. Hoje, eu preservei minha paz em X momento. E isso me fez sentir ick. No 7º dia, leia todas as frases e veja o padrão. Pequenas repetições constroem músculo emocional. Antes de fechar, preciso te dizer algo direto. A dignidade não é arma. Não é forma de subjugar o outro ou de demonstrar superioridade. Ela é um modo de ser que protege a sua história. Quando você escolhe soltar com dignidade, muitas portas mudam de formato. Algumas se fecham, outras abrem de maneira inesperada. Pode chegar alguém que nunca esteve pronto antes. Pode abrir-se um caminho interno novo que leva a escolhas profissionais, criativas ou afetivas que você nem imaginava. A recompensa não é imediata e talvez nem óbvia, mas ela é real. Autoconfiança, clareza e uma vida menos sujeita a tempestades alheias. E então chegamos ao cerne, ao soco suave, que fica por dias martelando uma decisão. A maior prova de força é essa: deixar ir sem implorar para ficar. Quase ninguém consegue, porque é mais fácil agir por medo do que por convicção. É mais rápido buscar provas externas do que trabalhar a raiz. Você tem agora ferramentas, imagens e práticas para experimentar o oposto. Não prometo que será fácil, prometo que é possível. Se ao final de tudo isso, você sentir que quer transformar a intenção em passo concreto, comece com algo simples esta noite. Escreva no seu caderno, em frase curta e presente, uma declaração de cuidado. Pode ser: eu escolho preservar minha paz. Coloque essa frase num post-it na sua cabeceira como lembrete. Olhe para ela quando a ansiedade vier. Que ela seja o primeiro tijolo da casa que você está erguendo. Se esta mensagem tocou você, se de alguma forma ajudou a enxergar o silêncio com outro olhar, considere seguir o canal para receber outras conversas assim. Sobre como cuidar da raiz, como construir limites que protegem e como reescrever sua presença no mundo. Compartilhe este vídeo com alguém que pode estar precisando dessa palavra. E se quiser, escreva nos comentários uma pequena promessa que vai cumprir esta semana. Por exemplo, vou respirar antes de responder, ou vou criar um ritual de presença no sábado. A comunidade aqui é um espaço de apoio. Um pequeno gesto seu pode ser o empurrão que alguém precisava. A última imagem que deixo com você: seu barco, alguma vez amarrado por medo, agora soltando a corda. Sem pressa, sem aplauso, apenas navegando. Nem sempre é confortável, mas é liberdade. A maior prova de força: deixar ir sem implorar para ficar. Quase ninguém consegue, e essa é a sua chance de ser diferente.